ontem, durante o Raiz, vocês, né, se debruçaram bastante sobre o novo Bahia, né? Como o Bahia se reposiciona no mercado e como o caso de Everton Ribeiro despertou a atenção e a fúria aí de parte da crônica e do consumo de futebol de forma geral aí no Brasil, em parte do país, né? Ali no nosso eixo sul-sudeste, causou muita estranheza. Mas na prática, maestro, o que eu acho que merece ser a manchete dessa virada de chave efetiva que o Bahia dá já no segundo ano aí, né, de Grupo City, é a confirmação, pelo menos não oficial, o NE45 já confirma aí a aquisição de Jean Lucas, jogador do Santos, quase 25 milhões de reais, o que vai decretar aí o novo recorde, né, de negociação aqui da região Nordeste. Essa notícia, ela saiu ontem à noite, no NE45, no GE, foram 3 repórteres que apuraram lá. Até com um valor desse tamanho, realmente tem que ter muita fonte, tem que ter muita confiança. E para ser justo, até com esses dados, o Bahia, nas últimas vezes, não divulgou as cifras, né? Então, mesmo que, eventualmente, o Bahia confirme a compra de Jean Lucas, eu diria que a chance de não ter os valores é bem alta, porque desde que o Bahia virou SAF, ele passou a só confirmar, adquiriu, emprestou, vendeu, mas não os valores, da forma como o Fortaleza ainda faz, como o próprio Bahia fazia quando era só a associação. Então, mesmo que o Bahia, eventualmente, confirme, dificilmente, se for da forma como vem sendo, né, na SAF, a gente vai ver os valores. Mas foi mais apurado, que pode apurar também porque está vendendo, né? Então, alguém dentro do Bahia, enfim. E saiu esse valor de 24 milhões 250 mil reais, que quebra, como a gente tinha falado ontem, a gente estava na apuração de ontem, esse debate que você falou, era de Everton Ribeiro, que na verdade é um jogador livre, né? Um jogador sem contrato. O contrato dele acabou com o Flamengo e o Bahia está colocando... observação, Everton Ribeiro ainda não foi confirmado também. Mas que aí o Bahia está colocando um salário enorme, mas não está tendo que pagar a multa rescisória ao Flamengo, né? Nesse caso, esse valor, para não confundir, né, que Everton Ribeiro provavelmente terá um salário muito maior do que o Jean Lucas, mas a gente está falando da compra, da aquisição, é quando você paga a multa rescisória. No caso, Everton Ribeiro deve vir como jogador livre. Nesse caso, pagando a multa ao Santos. Essa é a maior da história do futebol do Nordeste. Uma galera acompanhou a gente, mas para quem não estava, falando rapidamente, que é a maior em qualquer comparativo. Eu, por exemplo, sempre coloco em valores nominais. O que é o valor nominal? É o valor que estava na época de qualquer compra, mas com o tempo, obviamente, se perde, né? Porque se um cara foi comprado por 10 milhões em 2010, 10 milhões em 2023 é um poder de compra muito menor. Aqueles 10 milhões lá de 2010, hoje aquele valor hoje seria muito maior pela correção. E dos vários indicadores econômicos que existem, o que se usa muito no futebol é IPCA. Geralmente esse tipo de ranking é feito a partir disso, né? Só para dar a sigla certinha aqui do IPCA, que é o... Índice de Preço ao Consumidor, né? Amplo, ainda tem um amplo, tem o Azinho no final. Abri até a página errada aqui, peraí. Pronto, peraí. Mas você falou exatamente isso, Celso. E nesse caso, a correção de todos os jogadores no plano real daria um valor muito abaixo, de quase todos muito abaixo desse que Jean Lucas está fazendo. Para ter uma ideia, o maior valor até então era de Petkovic, que em 97, Petkovic, aquele sérvio, né? Jogou no Vitória, jogou no Flamengo também, no Vasco do Rio, mas brilhou no Vitória. O Vitória comprou ele junto ao Real Madrid. É muito louco imaginar isso, né? Mas foi exatamente isso. Tem até foto dessa negociação na época do Vitória, negociando lá com a direção do Real Madrid e comprou... Eu vi algum post, maestro, sobre isso, de que, não lembro exatamente onde foi, vou tentar resgatar, de que Petkovic teria sido, durante a negociação, a galera falou, pô, quem tá lá é Bebeto, tal, não sei o quê, o Vitória foi campeão, só, pô, o Bebeto de saída e o Vitória... Isso é verdade, tem um vídeo disso em Jô Soares. Olha aí, calado. Aí ele virou a lenda urbana, mas talvez ele tenha entrado na própria lenda urbana, que Bebeto era verdade, Bebeto, campeão do 94, estava no Vitória,
E dentro como se contava essa história, o Vitória ele não conhecia, mas o ataque do Vitória é Bebeto, campeão da seleção, isso era verdade, campeão mundial com a seleção em 94, titular, Bebeto e Romário. E o Vitória é o atual campeão. Eu disse, então o time é bom. Aí ele fala, tem um trecho disso dele, de Jô Soares, aí depois quando ele fala, era o atual campeão, baiano. E Bebeto estava de saída, né? Não, isso, mas ele, acho que chegaram ao jogo, mas saiu logo depois. Mas era saiu em 97 ainda, Bebeto. E ele, mas isso, né, pode ser uma lenda urbana que a negociação foi assim, mas não é lenda urbana que essa história é contada, porque tem um trecho dele, eu já vi esse trecho de Jô Soares, ele mesmo contando isso aí. Arranca uma risada da plateia. Ele tem aquela tweetada clássica de Petkovic, calma, galera, depois da Copa de 14 vai tudo melhorar. E depois foi absolutamente tudo ao contrário. Que loucura. Só retomando aqui, quando ele foi comprado na época, o dólar, o real era muito mais valorizado junto ao dólar, foi comprado por 4,5 milhões de dólares, e em reais, naquele momento, aquilo dava 5 milhões de reais, certo? 5 milhões de reais em 97, hoje daria 24 milhões de reais. E no caso, por 200 mil, corrigindo, essa compra bateu. E se você dolarizar a compra atual, ela finalmente, também nunca tem acontecido, finalmente supera também a conta em dólar, numa lista dolarizada, a venda de Petkovic. Então, em qualquer cenário, seja pelo valor nominal em real, seja pelo valor corrigido, seja pelo valor em dólar, aí muita gente fala assim, mas porque o cara foi vendido por euros, 4,5 milhões de euros, é verdade, foi vendido em euros. Mas por que eu faço essa conta? Porque o euro foi criado em 99. Se fosse comparar com o Petkovic, por exemplo, seria impossível, né? Por isso que eu sempre faço a comparação em dólar. Não existia o euro. Então, assim, eu tento converter em dólar para as negociações do exterior para que você pudesse padronizar. Porque simplesmente não havia o euro, não tem como comparar. Aí, dolarizando essa compra, seria 4 milhões e 900 mil dólares, que aí, enfim, supera também. Enfim, isso é uma mera curiosidade, tá? Mas eu terminei o post dizendo o seguinte. Aí lá tem as 10 maiores vendas e tal, desculpa, as 10 maiores compras, que esse recorde tende a durar muito pouco, porque a gente está falando dessa chegada de Gianluca, jogador de 25 anos, que por essa idade, ele pode até ter uma revenda para a Europa, mas essa idade é mais uma idade de utilização mesmo no time do Bahia, não é um cara de 20 anos, muito promissor para vender depois, não, já é um cara de 25 anos, já, que para o futebol europeu, porque o futebol brasileiro, o cara quase um adolescente ele, mas para o futebol europeu já é um cara já rodado. Os jogadores europeus absorvem jogadores com idade abaixo disso aí. E que não parece que Jean Lucas é o maior investimento possível do Bahia. Ele parece o investimento que o Bahia fez para ter um volante, para encaixar no time, mas assim, eu não consigo achar que o Bahia disse, meu irmão, qual é a maior carência, pega o maior parte da receita e investe. Não parece que tenha sido Jean Lucas. Então, esse recorde, a impressão é que esse recorde deve durar muito pouco. E até para falar de recorde durar muito pouco, no valor nominal, o recorde durou 5 dias, porque assim, essa compra que foi ontem de noite, né? E 5 dias antes tinha sido a compra de Moisés. Fortaleza comprou com Cruz Azul por 18 milhões e 400 mil, que naquela ocasião superou os 18 milhões de chaves que o Bahia tem comprado no ano passado, em listas nominais, né? O valor da época de cada negociação. E aí superou por 400 mil, quebrou o recorde, só que o recorde durou 5 dias. Aí o sarrafo subiu demais, foi para 18,4 para 24,2. Mas esse 24,2 é a impressão que vai durar pouco. E esse recorde pode ser quebrado pelo próprio Jean Lucas, porque essa negociação, na verdade, ela tem um gatilho, Celso. Ela tem 1 milhão e meio de euros. Que se ele atingir as metas e foi até alguns torcedores falaram que é uma coisa muito curiosa. A tendência para ele ser um sucesso no Bahia é porque ele atingiu as metas, né? Então, assim, ele foi comprado por 4 milhões e meio de euros. Se ele der certo no Bahia, isso significa que a compra dele vai ser 6 milhões de euros. Porque se ele der certo no Bahia, significa que provavelmente ele vai atingir a cota de jogos, cota de relação, não é? Sim, é a mesma coisa, por exemplo, de Romário para o Sport. O Sport comprou Romário junto ao Fortaleza por 2 milhões e meio, com mais isso em reais, né? Cada um no seu sarrafo. Estava de euros, mas para não confundir, 4 milhões, Jean Lucas 4 milhões e meio de euros e 1 milhão e meio de euros de gatilho. Vezes 5. No caso, dividido por 5. 5 por 3. E o Sport foi em reais. O Sport comprou Romário do Fortaleza por 2 milhões e meio de reais e com gatilho, que é a cláusula, né, que se fala de 1 milhão e meio adicional se ele cumprir metas. E foi até Cauê, na verdade, que
que detalhou eu uso essa parte de uma forma muito boa, que é assim, para o esporte comprou por 2 milhões e meio, mas a melhor coisa que pode acontecer para o esporte é que ele custe 4. Porque se ele custar 4, é porque ele rendeu no esporte. Se ao final do ano o Romarinho conquistar 2 milhões e meio, é um problema. Ele não foi utilizado, não fez nada, ou seja, comprou 2 milhões e meio para um cara que não rendeu. E a mesma coisa com o Jean Lucas. Jean Lucas está sendo comprado por 4 milhões e meio, mas se ele render no Bahia, significa que ele, na verdade, vai custar 6 milhões. E aí a negociação passaria de 30 milhões. Só um detalhe aí sobre o Romarinho, se o Sport colocou gols, o Sport fez o contrato certo. Não, o cara tem 22 gols em 250 partidas. Porque assim, se o Sport colocou como objetivo gols, por exemplo, eu acho que ele fez o negócio certo. Porque o Romarinho, aí seria bom para o Sport, o Romarinho pode ajudar e ele não é de fazer tantos gols, entendeu? E aí ele ajuda... Geralmente é por jogos, né? Exatamente. Se for o número de jogos aí... O esporte trabalha, mas trabalha com jogador assim, que tu não tem ideia. Tu não tem ideia. Não, mas o Romarinho, ele é um ponto, cara, da assistência, é um cara que cria a jogada, cara que sofre falta da ponta da área, é um cara que vai na linha de fundo, dá aquele passe voltando, tipo o FIFA no PlayStation. Quem é que não faz um gol desse? Pelo amor de Deus. Vai na linha de fundo, toca voltando X. Quadrado, aliás. Tá difícil, viu? No UFC 24 tá difícil essa jogada aí. Pra quem é ruim. Não tô brincando, nunca nem joguei esse jogo, tô só perguntando, nunca nem joguei, pra ser justo. Mas enfim, aquela jogada clássica, o cara vai dar de fundo, toca voltando, pronto, ele vai ter muito isso, mas Minhoca foi bem. Se o Sport colocou a cláusula de gols, talvez seja bom para o Sport. Verdade, é verdade. Talvez ele colabore. Da forma que ele rende e por 2 milhões e meio, no fim das contas. Ele mesmo deve ter negado, pô. Pra cima de mim. Mas eu acho que Marcelo Paes bota jogo. Bota jogo aí, ó. Meta mínima de gols, tá? Alguma coisa assim. E, para não deixar dúvida, não foi informada quais metas seriam, tá? Nem a de Jean Lucas, nem a de Romarinho. Então, a gente só está falando porque muitas vezes é pelo número de jogos. E, de repente, comprar o cara e ficar no banco, não. Mas o cara jogar 70%, ou então um número fixo, né? Jogar 30 jogos. Mas não foi dito. Exatamente. Então é isso. Tiago Minhoca, você tem algo a acrescentar aí sobre esse novo patamar que o Bahia estabelece aí com essa movimentação do mercado atual, meu caro? Não, eu acho que ontem eu cheguei a ver o programa dos meninos, eu peguei da metade em diante, né? E o debate eu acho que foi muito, muito produtivo, né? Para quem quiser acompanhar ontem, tá aqui no nosso canal, em que eles debatem muito bem esse novo patamar que o Bahia chegou e, assim, já se imaginava, né? Acho que a única maneira que, assim, quem não imaginava que o Bahia fosse fazer aquisições desse tipo, primeiro não está sabendo muito do que é o Grupo City, né? Que é um grupo, assim, muito dinheiro e certamente isso ia chegar para um segundo ano que o Bahia, né? Com o fato da permanência, a gente ia ver um 2024 de um Bahia muito mais forte. E eu acho que o que vai pesar muito, e aí tem a ver muito com o perfil de atleta, né? O primeiro ano de 2023, um perfil de um elenco mais jovem. E aí eu estou analisando muito para quem é o novo comandante técnico, né? No caso, o Rogério Ceni. Ele vai tentar buscar alguns jogadores que não sejam totalmente promessas, jogadores que sejam quase uma certeza. Então ainda pode ter a especulação de Maurício, ainda tem possivelmente a chegada de mais um camisa 9, que aí, se for fazer uma proporção financeira, vai estar nesse setor do meio para frente, né? Isso que o Cássio mencionou, que qual vai ser de fato a bala de prata do Bahia, assim, a grande contratação do ano deve ser do setor ofensivo, meia ou certamente o camisa 9. Então, para mim, é algo mais natural. O incômodo de alguns, com esse momento do Bahia, aí já é algo quase que patológico, né? Assim, que é quase que olhar uma determinada parcela, seja da sociedade, seja de um clube de futebol, que ele não possa disputar no mercado, né? A gente vê uma liga como a Premier League, todo clube da Premier League tem condições de pagar, não estou dizendo que muitas vezes consegue, mas de pagar para ter um atleta de alto nível, pelo menos um jogador. Toda a equipe da Premier League tem essa condição. E no Brasil, a gente ainda tem essa coisa da cultura esse jogador, por exemplo, Payet, ok, vir para o Vasco. Ok, vir para o Vasco. Então, o Everton Ribeiro ir para o Bahia, então, gera um incômodo. Então, não pode ser seletivo. Então, se algumas pessoas imaginam dessa maneira,
vão quebrar a cara, porque é um novo momento do futebol. E aí, claro, o Bahia faz parte disso. Outros clubes do Nordeste também podem passar. O Bahia hoje ele tem, obviamente, um aporte diferente, um modelo diferente, né, da sua SAF, que faz com que ele tenha essa capacidade. E aí eu acho lamentável qualquer justificativa por conta que o time quase foi rebaixado. E o problema, o Bahia tem condição de pagar. Se o Bahia, aí é que tá. Se for aplicar o fair play financeiro, né, que aí algo mais para frente, beleza, pois vamos estabelecer. Mas algo que seja todos, e não utilizar a justificativa de a contratação de um jogador relevante do futebol nacional, como Everton Ribeiro, para tentar dizer que aí agora vai se tornar essa preocupação, como foi bem debatido ontem pelos meninos na live. E a gente tem que parar de olhar os casos isolados como caso isolado, né, velho? A gente tem que olhar os casos isolados e formar a figura que a gente sabe que né? Que é a figura do preconceito econômico e do preconceito regional. A gente tem que dar o nome certo às coisas para que a gente consiga enxergar o monstro como ele de fato é e encarar ele de frente como ele é. Que a gente está falando de preconceito. É um preconceito que ele é reforçado aí ano após ano, década após década, de várias formas diferentes, né? Isso se manifesta de diversas maneiras, desde um aspecto, um pedaço de uma determinada produção econômica vir basicamente cooptar trabalhadores no Nordeste para trabalhar em condição análoga à escravidão no Sul, até você enxergar um movimento de mercado consistente, como é esse do Bahia agora, como algo absurdo e que te contraria. E aí a gente tem que entender que não é um caso isolado, né, por si só, porque a gente tem memória, pô. Eu lembro que, indo mais para trás, quando se começou a ter uma, entre aspas, invasão do consumo das principais ligas europeias, ali no início dos anos 2000. Eu lembro da histeria de parte da imprensa do eixo Rio-São Paulo ali, porque parte da torcida do Brasil, do Rio e de São Paulo, estava deixando de torcer para os times locais para torcer para o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, para o Real Madrid de Ronaldo, e depois de Messi e tal, e Cristiano Ronaldo, e o Manchester United, e esse negócio tomando corpo, e a galera lá, não, mas peraí, tem que proteger e tal, não sei o que, quando a gente fala aqui que, você tem que entender que o mercado do Nordeste, ele é ocupado por atores aqui da região, que eles têm a mesma, hoje, capacidade de disputar em alto rendimento, em alto nível com outros clubes do país, e que por isso tem que participar de fato. E aí você via que não, aqui pode, aqui não pode. Ou quando, há pouco tempo, como o Maestro lembrou no programa de ontem, surgiu de novo, né, casualmente, né, o debate de não, só vamos cair 3 e só vai subir 3. Ainda tem outro debate. E Léo, acho que foi Léo que lembrou também. Da Libertadores, toda vez que alguém fora do pelotão entra no grupo da Libertadores, é muita vaga no Brasil. Exatamente. Acontece. Então, assim, alguém falou esse ano. Esse ano não teve ninguém. Teve o Bragantino, mas o Bragantino é de São Paulo, a galera que não conta muito. Leva. E vamos falar de só subir 3, Maestro? Não, mas veja, eu vou dar exemplo da Libertadores, porque isso foi do ano passado, do ano retrasado. Dessa vez, nesse ano, alguém falou, eu não vi em canto nenhum, tá? Alguém falou que era muita vaga pro Brasil da Libertadores dessa vez. E a mesma coisa, cara, isso acontece quando... É só quando tem alguém de fora. Assim, não é coincidência, não. O nome é xenofobia, pô. Xenofobia o nome. É por isso que eu não diria nem assim, tem xenofobia, certo? Tem xenofobia, mas é muito mais é muito mais proteção de mercado do status quo mesmo da parada. Eu acho que é isso aí. Que é aquela coisa assim, não, são esses aqui, entendeu? Por isso que assim, o Jean Lucas, teoricamente, era para ser o ponto de partida do questionamento de quem falou isso, por exemplo. E por que é Everton Ribeiro? Porque Everton Ribeiro tem um status muito grande, entendeu? No cenário nacional. Então eu vejo que, na verdade, o incômodo, e aí eu vou pegar o caso do Santos, o Santos, com muitos problemas financeiros, não vai ter Copa do Brasil esse ano, só vai ter o Paulista, tudo bem que é uma cota muito boa,
e está montando um time que nenhuma equipe da Série B vai montar. E assim não vai chegar nem perto do elenco, porque assim, é óbvio que o Santos, assim também, se um time daqui do Nordeste tivesse problemas, vai montar um time mais forte do que outro que talvez esteja mais estruturado. Só que a grande questão é, onde está a responsabilidade desses clubes? O Santos parece não estar preocupado com isso. Vai montar o time, vai fazer o tal doping financeiro e vai fazer da maneira que quer. Então, a grande questão é porque só se levanta esses debates em momentos como esse. Se no próximo ano chegar na 5ª rodada e o Z4 foi exatamente os 4 que estavam na Série B, sabe o que vai aparecer? Como apareceu há alguns anos? Tem que reduzir de 20 clubes para 18. Porque é isso que acontece. Só questiona quando a situação... Não se questiona quando o Grêmio está no Z4, quando o Flamengo está no Z4. Se questiona quando os clubes... Eu já dei esse exemplo. Eu até sei que o Maestro não concorda muito com esse exemplo, mas, pô, ali na década de 90, quando o Flamengo era o maior devedor, um dos maiores devedores dos clubes brasileiros da União, era patrocinado pela maior estatal brasileira, pô, sabe? Então é um negócio que você fala, caralho, velho. Aí agora é estranho, agora não pode. Pô, então, eu entendo, eu concordo com vocês que, no fundo, no frigir dos ovos, acaba sendo um caso de proteção de reserva de mercado, mas eu acho que pelo histórico geral, não tem como a gente desvincular também de preconceito e xenofobia, não. Tem um pedaço também. Tem um componente importante. Mas é porque eu acho assim, se fosse um time do Goiás, um time do Paysandu se estivesse na Série A, um time que fosse do Juventude, se o Juventude fizesse isso, como o Juventude fez, o Juventude foi meio que uma ponte, né? Para fazer aquele caso do Cafu ali nos anos 90, quando ele sai de São Paulo, passa pelo Juventude, que era da Parmalat ali, para chegar no Palmeiras. Teve muita coisa absurda no futebol, só que vai se passando pano para certos clubes. Para outros clubes tem uma exigência maior, ou tem pelo menos um questionamento a mais. E é como eu acho que foi debatido também ontem na live. Tem que se debater o futebol por si só. Até estava mencionando aqui que eu não tenho moral para falar, porque sou dos outros de São Paulo e moro aqui no Nordeste. Eu critico muito o meu time. Acho que o São Paulo é um dos clubes que mais, de maneira errada, gasta dinheiro. E aí isso vale para todos os clubes do Brasil, seja com maior orçamento ou com pior orçamento. Se você tem tanto dinheiro e você consegue todo ano contrair dívidas, você começa a vender jogadores da base para pagar jogadores com salários astronômicos e sem dar retorno financeiro, é um erro. Então o São Paulo, para mim, é um clube que tem que ser punido na questão do fair play. Porque não dá para você todo ano ir aumentando dívidas, contratando Lucas, Rames Rodrigues, e simplesmente um clube que tem, sabe assim, faz um esforço danado, velho, para pagar a conta em dia, para tentar convencer o jogador a vir para cá, para muitas vezes, assim, num mercado muito disputado, muitas vezes, como, por exemplo, o Elton Rato. O Elton Rato recebeu uma proposta melhor do Fortaleza ano passado do que do São Paulo. O jogador quis ir para o São Paulo. Então, nessa concorrência, sempre os clubes maiores vão ser fortes, assim como o Sport é muito forte aqui no Nordeste, como o Ceará, como Fortaleza, Bahia, Vitória. Enfim, essas equipes são muito fortes aqui na região. Numa disputa com um clube médio aqui da região, contra um Asa de Arapiraca, contra um CSA, os jogadores vão optar exatamente por vir para o Sport, para o Ceará. Não vai ser para o CSA. Então, nessa disputa, muitas vezes, tem que entender muito o que é cada clube e, ao mesmo tempo, também cada clube saber aonde ele investe. Por isso que Cássio mencionou muito bem a preocupação dele relacionada ao esporte hoje, por exemplo, aos gastos que o esporte está tendo, esse all-in, né, entre aspas, que a gente não sabe, o esporte não está sendo muito claro quanto a isso. Não, então, eu acho que o principal ponto é esse. O principal ponto é esse. É saber como administrar e como as pessoas analisam isso. Porque aí me parece realmente só ter uma vertente da proteção ali, né, de determinados clubes. É isso. E ainda por cima, tem a notícia, ainda falando do Bahia, né, de que o Bahia pode contratar aí Ferreirinha, jogador do Grêmio, entrou na disputa, está interessado na contratação de Ferreirinha, né? Essa aí, por exemplo, eu até falei isso, acho que semana passada. Hoje em dia, e aí eu tô falando pelo que é o projeto de cada clube. Hoje é mais jogo um Ferreirinha aceitar uma proposta do Bahia do que do São Paulo, não tenho nem dúvida. Primeiro que o São Paulo nem condição tem de disputar no mercado determinados jogadores, como eu acabei de citar o caso do Elton Rato. A não ser que Ferreirinha fale assim, prefiro vestir a camisa do São Paulo do que a do Bahia. Mesmo o Bahia tendo hoje uma estrutura muito boa, a do São Paulo também é muito boa, mas
financeiramente, em termos de evolução, em termos, muitas vezes, até mesmo de identificação assim, com o modelo de jogo, talvez no Bahia, com o Rogério Ceni, se aplique muito mais ao contexto do que ele vai ter no São Paulo. Então, acho que para o Ferreirinha, né, no caso, essa proposta seria muito mais vantajosa olhando o projeto Bahia do que hoje o projeto São Paulo. E olha, quem está falando, eu queria muito que o Ferreirinha fechasse com o São Paulo. Mas em termos de projeto, de projeção, o Bahia, por exemplo, vai fazer a preparação dele em Manchester. Não é que é garantia, mas olha o passo que esse jogador vai estar próximo de uma Europa, entendeu? Claro que o São Paulo também tem essa condição, não à toa acabou de vender o Beraldo, né, para o PSG. Mas em termos de garantia, por exemplo, São Paulo está com direitos atrasados de imagem de alguns atletas, até alguns problemas ainda financeiros, nem pagou alguns atletas, como por exemplo, como fez aquisição no mercado, e tentar disputar com um time que está lá para pagar na real, assim, quer quanto? Que é o caso do Bahia, né? E vai pagar. Então, primeiro, eu acho uma ótima aquisição se o Bahia conseguir, até porque o Bahia já tem bons jogadores com esse perfil, né? Um jogador que é muito rápido, muito habilidoso. Acho que é uma peça que encaixa muito bem para o modelo de jogo que o Rogério Ceni sempre gosta de ter. Ele gosta de ter sempre jogadores velocistas e habilidosos jogando pelo lado. Então, ele pode pensar fazer alguma composição ali com o Ademir, com outro jogador que possa acrescentar, né? O próprio Biel, por exemplo. Então, são composições que, certamente, na ideia de jogo do novo do treinador, no caso que é do Rogério Ceni, eu acho que ele se encaixa muito bem. Né? Acho que ele até, o São Paulo, na época que o Rogério Ceni comandava o São Paulo, ele já tinha tentado, né? Só que aí ele acabou ficando no Grêmio para essa temporada. Acabou de sair uma notícia aqui no Twix, uma apuração de João Pedro Oliveira, que ele é repórter do Povo, tá? E quem trouxe foi o perfil aí, Yuri Santana, que cobre o Bahia, entre outras coisas também, tá? E ele está dizendo que o Bahia entrou na disputa pela contratação de Caio Alexandre, do Fortaleza, joia do Fortaleza. Teria, segundo a tuitada de Yuri, o Bahia já teria aberto conversas aí, sinalizado a equipe do Fortaleza que deseja cobrir a proposta do Palmeiras pelo jogador aí de 24 anos. Na prática, o que eu ia falar é o seguinte, na prática, o Palmeiras meio que deu uma saída, né, da ideia. O Palmeiras tinha muito interesse, e aí o Fortaleza, assim, o jogador ficou muito interessado em ir para o Palmeiras, e aí o que gerou, na verdade, de questionamento é porque o Fortaleza, obviamente, só ia negociar a partir de um mínimo que ele considerava razoável. O Palmeiras não chegou nesse mínimo que o Fortaleza considerava para exatamente negociar com o Alexandre. Com a dificuldade que o Palmeiras começou a ver, essa dificuldade de fechar o negócio, o Palmeiras deu uma esfriada e foi atrás de outras peças. Nisso, e é a informação trazida aí pelo João Pedro Oliveira, né, que trabalha exatamente comigo, ele apurou exatamente essa informação de que o Bahia está disposto a cobrir a tal proposta do Palmeiras, ou seja, colocar um valor acima. Não sei se o quanto suficiente para o Fortaleza... Vai chegar nesse mínimo que o Fortaleza considera... Que eu também não sei qual é esse valor. Não sei qual é o patamar de valor que o Fortaleza tenta trabalhar para fazer a venda do Caio Alexandre. Mas é um jogador que eu tinha até falado, acho que uns 3 mercados atrás, ou 4 mercados atrás, que eu disse, Caio sempre vai ser um jogador que vai estar sendo visado. Seja no começo da temporada, muito torcedor ficou animado com essa desistência do Palmeiras, mas eu não acho que vai acabar assim. Ele pode até começar a temporada pelo Fortaleza, mas sempre vai ser um jogador que vai estar sempre na mira de vários clubes. E o Bahia tem essa condição, né? É um jogador, e aí, de novo, falando do próprio Rogério Ceni, é um jogador que o Rogério Ceni ama, esse tipo de jogador. Jogador construtor, jogador cerebral, que é praticamente o cara que conduz. É bom lembrar que no Fortaleza de 18, 19, do Rogério Ceni, ele tinha muito o Felipe, que hoje está no Sport, e o Juninho Valora, 2 jogadores que tinham essa característica de camisa 8, não era nem o camisa 5 tradicional, né? Aquele cão de guarda. Então ele sempre gostou de volantes que saibam armar, que saiam praticamente como um terceiro homem. E o Caio Alexandre, no período Vojvoda, foi, assim, na minha avaliação, o melhor volante para esse tipo de jogo, né? Da construção do jogo, sai de trás, ajudando. Apesar da reta final dele, dessa temporada 2023, né?
não ter sido tão boa, mas é um jogador que eu vejo de um patamar que o Bahia também, assim, João Lucas já é um grande patamar. O Carlos Alexandre se confirmando também, considero, assim, uma aquisição gigantesca para o Bahia em termos de qualificação para o seu meio de campo. Eu acho que seria mais caro que Jean Lucas, viu? Também estou achando. Eu também hoje eu colocaria esse patamar. E aí, se isso acontecesse, só como curiosidade, se isso acontecesse, quebraria, a gente está falando que quebrou um recorde de 27 anos, né, de Petkovic. Nesse caso, seria muito curioso, porque vamos supor que quer por R$1, por exemplo, 25.250.000 e R$1, só para ser maior que a Jean Lucas. Levou 24 horas para quebrar outro recorde. Não, calma. Mas o recorde, não estou falando desse recorde do geral, não. Estou falando de recorde entre nordestinos. A maior negociação entre nordestinos é Marcos Vitor, entre o Ceará e Bahia, e é R$3.900.000. Vê a diferença. Por exemplo, se Romarinho bater as metas, Romarinho, inclusive, viraria maior, né? Que iria para 1,5, com 2 iria para 4, já superaria. Mas, nesse caso, uma negociação desse tamanho aí quebraria por muito. Meu amigo. Impressionante. Mas, bom... Davi Oliveira tá dizendo, acaba a live, senão o Bahia vai comprar o 45 minutos. Eu já falei, bicho, a gente vira 45 facinho, porra. Sem 45 bronca. Mais 1, 45 mais acréscimo. A gente criou 47, porra. Aceita esse negócio aí. Alô, Bahia! Alô, Grupo City, né? Alô, Grupo City. Quiser tentar na mesa, tamo aí. Tamo aí. Aproveitando, velho, porra, se você quer ver aí a gente sendo adquirido aí por um grande player mundial, porra, dê essa moral pra gente, deposite seu like, tá? Se inscreva no nosso canal. A gente gosta de reforçar, a gente sempre reforça menos do que deveria, o que nossos próprios a audiência fala, né? A gente fala isso muito pouco, se for comparar com outros canais, que diz que a galera enche o saco, porra. A galera grava vídeo de 15 minutos e 5 minutos pedindo like. Porra, a gente grava 2 lives por dia, 5, 6 horas de programa ao vivo por dia, e a gente pede like aí 1 minutinho. Então, bota a mão na consciência, no coração, tá? Deposite seu like, se inscreva, faz muita diferença pra gente. Não é porque não, é bonito, eu vou dar o print aqui e botar no grupo da minha família para ver que a galera tá acompanhando ao vivo. Não, velho, porque faz com que essa galera chegue em outras pessoas. É isso. Não tem nada mais que a gente possa fazer a não ser pedir para você depositar seu like, para você se inscrever no nosso canal. Então, se você puder dar essa moral pra gente, via de regra, tá? Para você assimilar aí no seu conteúdo. A gente faz 2 programas aí por dia, basicamente, de segunda a sexta, né? Fazer esse programa no início da tarde, 1h30 para 2 horas, e um programa ali no fim da noite. Às vezes o Raiz, às vezes o nosso Agamenon, mas está aí nessa acompanhando vocês, a rotina de vocês, em 2 horários por dia. Então, dá essa moral aí pra gente. Compartilha se você gosta de alguma coisa, pega um cortezinho, pô, esse corte aqui é muito escroto, mostra lá para aquele teu primo que gosta desse negócio, vê esses caras aqui, esses caras falam merda pra caralho, mas é engraçado, então pronto, faz essa moral, dá essa moral aí pra tu, beleza?